Paz de Cristo para todos. Pegue a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 31. Pode. Gênesis 32, do verso 22 ao verso 31. Para quem foi para o RVA, você vai ter uma reprise aqui do RVA. E para quem não foi, vai ter um pouquinho do privilégio de ouvir o que eles ouviram lá. E também ser abençoado. Qual é o tema que a gente vai abordar nessa noite? Nós vamos abordar nessa noite. Caráter deformado versus caráter transformado. Vou repetir. Caráter deformado versus caráter transformado. Diga para o seu irmão aí do lado. Caráter deformado versus caráter transformado. E nós vamos ler sobre a vida desse homem chamado Jacó, em Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 31. E diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou ele com um varão, até que a alva subia. Vendo que não prevalecia contra ele, contra o varão, o anjo, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Quando olhamos para esse capítulo 32, nós vemos a história desse homem chamado Jacó em um momento da vida dele de transição e de desejo de mudança. E aqui nós vemos o caráter, nesse capítulo, o caráter desse homem sendo transformado. Mas existe uma coisa que antecede a vida desse homem, antes dele chegar aqui, nesse capítulo 32. E a primeira coisa é que não existe mudanças sem confronto, sem exposição e sem um desejo genuíno de ver a sua vida aprisionada por esse personagem que você criou, sendo transformado naquele ideal que Deus planejou para você ser. Existe muitas vezes na nossa vida um ser que criamos, que personificamos, ou que por causa, desde a infância, a educação e até você se tornar um ser adulto, você se transformou. Não importa se foi pela influência da televisão, se foi pela influência dos seus pais, ou foi pela influência dos seus amigos, mas alguém acrescentou algo na sua vida que fez você se tornar essa pessoa que você é hoje. Entendeu?
Primeiro, deixa eu definir aqui caráter para você entender o que significa caráter, para você entender o que significa um caráter deformado e depois um caráter transformado. E nós vamos falar sobre 4 estágios dessa vida de Jacó que fez ele se tornar esse homem chamado Jacó. E Jacó quer dizer suplantador, quer dizer enganador, quer dizer aquele cara para os da antiga que conhecem a tal da lei de Gerson, que quer se dar bem em tudo. Esse é o Jacó. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e a coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Caráter é um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade, os seus valores, a sua firmeza moral e a coerência das suas ações. Todas essas coisas são caráter. Então, muitas vezes, você vai ver uma pessoa falando uma coisa e de repente você vê ela fazendo outra. Isso é uma deformação no seu caráter. São pessoas que muitas vezes estão vivendo conflitos internos, estão vivendo uma vida dupla, uma vida dúbia, eles montaram um personagem, eles montaram uma pessoa e muitas vezes, até no meio religioso, no meio evangélico ou no meio de qualquer outra religião, você pode querer demonstrar ser uma pessoa e só Deus sabe e você sabe quem você é quando ninguém está vendo. Inclusive, isso é um título de um livro. Quem é você quando ninguém está te vendo? Agora, eu quero falar sobre os 4 estágios da vida desse homem chamado Jacó. E o primeiro estágio que aconteceu na vida dele foi justamente o milagre do seu nascimento. Por quê? No capítulo 25 de Gênesis, do versículo 21 em diante, conta do milagre que aconteceu no nascimento de Jacó. Porque Isaac e Rebeca tinham se unido e Rebeca, ela não ficava grávida, ela era estéril. E de repente, Isaac vai diante de Deus e começa a orar. E diz o texto, no capítulo 25, no verso 21, que ele orou instantemente diante de Deus e o Senhor o ouviu. E de repente, depois daquela oração incessante, a mulher fica grávida. Agora tem uma coisa na cultura judaica que é importante enfatizar. Uma mulher naquela situação de Rebeca é considerada uma mulher amaldiçoada. É considerada uma mulher repudiada. Uma mulher, quando não podia ter filhos, ela era tratada desse jeito. Só que agora ela está grávida. Dá só uma baixadinha aqui no retorno aqui que está dando uma microfoniazinha de leve. Aí o que acontece agora? Agora é um momento de felicidade. Agora a mulher está grávida. Só que esse momento de gravidez para algumas pessoas ou em algumas histórias não é um momento de prazer, não é um momento de alegria, não é um momento de contentamento. Alô? Isso. Só que talvez você que está aqui nessa noite, ou você que está assistindo pela internet, talvez esse momento de gravidez não tenha sido um momento bom na sua vida. Não tenha sido um momento de prazer na sua vida. Não tenha sido um momento de contentamento na sua vida. Não tenha sido um momento de prazer na sua vida. Talvez, não como Rebeca, estéril, mas, de repente, você pode ter sido o fruto
e às vezes para a mulher isso é muito difícil, e isso é muito sensível. Muitas vezes a mulher, quando fica grávida, o que ela tem não é a alegria de um marido, mas é um namorado e às vezes um marido, e às vezes aquela gravidez foi um acidente de um envolvimento com um cara que só queria uma aventura com você, que não queria nada sério com você, que não queria te levar a sério, que não queria um relacionamento, que não queria construir uma família com você. E muitas vezes essa gravidez, esse momento que poderia ser um momento de muita felicidade, de muita alegria, se tornou um momento de tormento, um momento de revés, um momento de muita tristeza, um momento de muito pesar. E aí, aquilo que deveria ser alegria, se torna um momento de briga, de conflito, de tristeza, de abandono, de fúria. E eu sei do que eu estou falando. Eu converso com gente todo dia. E uma das coisas que eu vejo, tanto em homens como em mulheres, e às vezes até adolescentes, são pessoas totalmente confusas. Pessoas que não têm nenhuma noção da sua identidade. Pessoas que não têm nenhuma noção do que querem para a vida. Pessoas que não têm nenhuma noção de futuro. Pessoas que não têm nenhuma noção do seu papel. E eu digo homens e mulheres. E muitas vezes esses conflitos, muitas vezes as pessoas já crescem e esses conflitos continuam. E eles não se resolvem. E eles vão arrastando esse tipo de comportamento pela vida, até que eles crescem, se tornam adultos, e adultos muitas vezes que não conseguem começar algo e terminar. São pessoas inconstantes, que começam com muita empolgação, com muita alegria, e depois param. É igual Coca-Cola. Abriu, acabou o gás. E aí, pergunta para o teu irmão aí, você é Coca-Cola? Ou você tá firme mesmo? E esse foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Jacó. Foi esse milagre. Mas houve na vida dela uma gestação conturbada na vida dessa mulher. Mas a segunda coisa, o segundo estágio da vida de Jacó, foi o nascimento e a identidade. No nascimento, nesse mesmo capítulo 25, se você abrir a sua Bíblia aí, no verso 24 ao verso 26, mostra o nascimento dos dois irmãos. E diz o texto que os dois eram gêmeos. Interessante. Só que saiu o primeiro, e ele era cabeludo, e o nome deles foi chamado Esaú. E logo depois, agarrado no calcanhar do irmão, veio o outro, que foi chamado de Jacó. E ele foi chamado de Jacó porque ele foi agarrado ao calcanhar do irmão. Só que na cultura judaica, aqui é interessante eu contar para você uma coisa aqui. Na cultura judaica, o nome de uma criança, e aqui é importante para você que é pai e para você que é mãe, porque muitas vezes os pais colocam nome nos filhos sem pensar no significado. Só que para eles lá, para esse pessoal judaico, para essa gente lá daquele povo, o nome de uma criança é um ato carregado de significado e de tradição. O nome escolhido não é apenas uma identificação, mas também é uma conexão da alma da criança à sua herança familiar, inclusive a sua herança espiritual. Então a coisa é séria. Por exemplo, um pai que bota o nome do filho de Édipo. Sabe o que significa Édipo? Pé de cana. É esse o futuro que você quer para o seu filho? Só que por outro lado, nós temos também os religiosos que colocam o nome do filho muito bonitinho, de Elias. Mas
Com relação à educação dos filhos, eles faltam. Eles não são pais presentes. Muitas vezes abandonam os filhos. Aí qual é o resultado disso? Você vê o nome de um filho que é muito bonito, muitas vezes é um nome bíblico, mas por falta da participação na educação do filho, na contribuição e no acompanhamento dessa educação, o filho se perde com um nome muito bonito, mas com um futuro incerto. Elias maluco. Você tem vários. Inclusive tem uma nova categoria. Agora, para o bandido. Eu não sei se vocês sabem, tem uma matéria no YouTube que é o bandido chamado evangélico. Que não tem nada a ver. Mas é sério isso. Pessoas que estão usando o texto bíblico do Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia, como as coisas sérias, usando o texto bíblico do Antigo Testamento para justificar a sua ideia louca de querer usar o Evangelho para justificar suas loucuras e matar em nome de Deus. Só para vocês terem uma ideia como a coisa está indo séria. Para vocês terem uma ideia, os nomes também podem ser escolhidos por seus significados, que carregam os valores e as características desejadas para a criança, como força, sabedoria e bondade. Por isso que é muito importante você saber escolher e entender o significado do nome do seu filho antes de colocar nele. Porque o fato do nome ser bonitinho não significa que ele vai ser exatamente do jeito que você gostaria que fosse, ou bota o nome só por causa da beleza, e não porque tem algum significado. Agora, o terceiro estágio da vida de Jacó é o seguinte, é a educação. Aqui, nesse estágio, a importância da responsabilidade dos pais é a sua participação na educação e na formação dos filhos. Só que aqui eu quero lembrar para vocês uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, acho que deve ter uns 3 anos, sobre o filho pródigo. Só que muitas vezes nós falamos do filho mais novo e do filho mais velho. Só que naquela mensagem eu falei do pai. E naquela mensagem o tema era pais que não podemos deixar de ser. E muitas vezes, nessa questão da educação, muitos pais estão vivendo nesse momento, e às vezes estão vivendo um momento de conflito. Por quê? Porque existem muitos pais que se dedicaram aos filhos. Pais que gastaram tempo com os filhos. Pais que se dedicaram de corpo e alma. E de repente, num determinado momento da vida, ele vê o filho se perdendo. Vê o filho saindo da igreja. Vê um filho e uma filha que foi criado com muito carinho e de repente ele se desvia. E muitas vezes a culpa, um sentimento de culpa, um sentimento de incapacidade, um sentimento de impotência se apodera do pai e da mãe. Quem já se sentiu assim? Eu tenho uma resposta de Deus para você. Eu também já vivi esse momento. De você perguntar para Deus assim, Deus, mas por quê? Se eu dediquei tanto a minha vida, se eu fiz a minha parte, por que que isso aconteceu? E Deus me deu uma resposta. Quando eu estava nesse momento de crise com o filho. Deus me disse assim, Carlos, você tem consciência que você fez o seu papel? Eu parei, pensei e disse, sim, Senhor, tenho consciência sim. Ele, você tem certeza que entre as coisas certas e as coisas erradas que você cometeu, você fez o seu papel? Eu olhei, pensei, raciocinei, isso demorou algumas horas, eu falei, sim. Ele, então, se você tem certeza que você fez o seu papel, que você se dedicou, que você deu o seu melhor, existem escolhas que não cabe a você fazer. A única coisa que te resta nesse momento é orar e respeitar a escolha dos seus filhos. Aquilo trouxe paz ao meu coração.
E essa mesma paz eu quero que se apodere do seu coração também, meu irmão e minha irmã, que está vivendo esse conflito, em que você se culpa pela escolha errada do seu filho ou da sua filha, que foi por um caminho que você não planejou para ele ou para ela. Fique tranquilo, a hora dele e dela vai chegar. Assim como Jacó, que teve também alguns reveses na vida dele, alguns conflitos, e a gente vai chegar lá. Também vai chegar esse momento de transição, de crise na vida dele ou na vida dela, em que ela vai ter um belo encontro com Deus e a mudança vai acontecer. Vemos o primeiro problema aqui na vida de Jacó e na vida dessa família aqui, que é preferência de filhos. E aqui vai um conselho para você que é pai e para você que é mãe. Aqui no capítulo 25, no verso 28, Jacó tinha uma preferência por Esaú, porque era o homem da caça. Já a mulher, Rebeca, tinha uma preferência por Jacó, porque era o homem da casa. Um da caça e o outro da casa. E havia um conflito nessa família, do pai com a mãe. Não havia acordo. E como a Bíblia diz, e aí já vou dar aproveitar para fazer uma propaganda aqui do nosso curso, da igreja. Se você não faz o Lidere, essa matéria está lá. Você não pode andar duas pessoas juntas se não tiverem acordo. Então, para você que não se inscreveu no Lidere 1, no Lidere 2, no Lidere 3 ou no Raízes e Frutos, já pode fazer a sua inscrição. Porque essas coisas, esses comportamentos e essas deficiências no nosso caráter, elas são tratadas nesse curso. E graças a Deus por essa igreja, porque é uma igreja que investe nos seus membros. É uma igreja séria, que leva a sério, para que você não viva uma vida dúbia no evangelho, para que você não seja uma pessoa fora da igreja e uma pessoa dentro da igreja, e você se perca, ou seja, como aquele filho pródigo que se perdeu fora, ou seja, como o filho mais velho que se perde dentro. Por isso que essas ferramentas estão disponibilizadas na sua igreja, Lidere 1, 2, 3 e Raízes e Frutos, e fora a escola dominical, os cultos dia de quarta-feira, os cultos dia de domingo, a escola de manhã, todas essas coisas são ferramentas disponíveis para você, para que você possa crescer, amadurecer e ser transformado por Deus. Conflito em casa. Como é que resolve isso? Pai que tem preferência pelo filho mais velho, o outro tem preferência pelo filho mais novo. Tem que sentar e conversar. Tem que sentar e acertar. Por quê? Porque essas preferências de filho, esses problemas dentro de casa, vão se refletir pouco a pouco na vida dessa criança que está sendo formada. Seja ela criança, seja ela adolescente, ou seja ela um homem ou uma mulher já formado. Eu vejo, e já repito para vocês, converso com gente todo dia. E o que eu vejo são pessoas em conflitos terríveis, porque na sua infância, na sua adolescência e como adulto, eles não conseguiam ver harmonia entre seus pais, uma educação saudável, uma presença, beijo, abraço, brincadeiras, família sentada em frente à televisão, vendo um filme, conversando, saindo, porque a vida não é só trabalho e igreja, trabalho, igreja, e trabalho e para a igreja e para a escola, trabalho, igreja e escola. Não, amigo. Você tem que pegar teu filho, andar de bicicleta com ele, jogar bola com ele, pegar essa tua filha, meu camarada, e botar ela no teu colo, porque o primeiro homem que ela experimenta como visão de futuro para a vida dela é você que é pai. Por isso, quando você brinca com ela de boneca, você não vai ser menos homem por causa disso. Muito pelo contrário, você vai estar mostrando para ela
que o pai dela está presente na vida dela e que ela está protegida. E que um dia, quando ela procurar uma régua de um homem, ela vai ver o pai dela como esse exemplo. Para você que é homem, que é pai, e aí eu me sinto mais à vontade ainda porque eu sou homem e sou pai, mas eu também sou um homem que fui abandonado, fui um homem que não tive um pai presente na minha infância, fui um homem que tive uns momentos de muita crise, tive momentos da minha vida em que aqui nessa igreja eu fui tratado e foi no RVA, e aí vai mais uma propaganda, se você não se inscreveu para o RVA, se inscreva, porque essa mensagem aqui foi pregada lá, e aqui você está dando uma reprise do que aconteceu lá. Eu tinha um problema seríssimo com paternidade. Eu tinha uma dificuldade, um bloqueio nessa área. E eu precisava ser tratado. E foi ali no RVA em que eu pude ser tratado nessa área de paternidade. Por quê? Existem muitos homens que não tiveram um pai presente. Um pai que ajudou ele a andar de bicicleta. Um pai que bateu o martelo, ajudou ele a pregar um prego. Um pai que ajudou ele a trocar uma lâmpada. Um pai que ajudou a consertar uma bica. Um pai que pegou lá a corrente da bicicleta e ajudou ele a consertar a bicicleta. Que correu junto com ele, que foi no parquinho com ele. Existem muitos homens que não tiveram esse personagem muito claro, muito presente na sua vida. E por conta disso, estão vivendo uma vida adulta como moleques, como meninos, se comportando como meninos, quando deveriam estar se comportando como homens. Homens que não sabem resolver nada. Homens que têm medo de barata, que têm medo de rato. Fala a Deus, né? Homens estão precisando ouvir a dica do Teves. Aí você diz assim, você é sabichão, você sabe tudo. Muito pelo contrário. Estou aprendendo tanto quanto você. Aprendendo tanto quanto você. Mas chega o quarto momento da vida de Jacó. É o momento dos conflitos da vida adulta. Diga comigo, os conflitos da vida adulta. Diga para o seu irmão do lado aí. São os conflitos da vida adulta. Muitas vezes, quando olhamos uma deficiência de caráter, nos perguntamos, como foi que chegou a esse ponto? Como foi que eu cheguei a esse ponto? Pessoas que mentem compulsivamente e que mentem tanto que já se convenceram que é verdade a mentira que elas contam. Olha só que louco. Pessoas que mentem compulsivamente. Pessoas que criaram um personagem, criaram um Deus deles. Existe o Deus da Bíblia, existe o Deus que eles criaram. Só que o Deus que eles criaram é um Deus extremamente bom, que não confronta, que não muda, que não bota a mão na ferida daquela pessoa, que ela vai chegar aqui na igreja e Deus vai receber ela como ela está. E ela vai permanecer como ela está. Sempre, Gabriela, sinto dizer para você, meu filho e minha filha. Mateus 16, 24 diz assim, Jesus disse assim, palavras de Jesus. Aquele ou aquela que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e depois siga-me. Porque quem não perder a sua vida quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. E quem não perder a sua vida por amor a mim, não vai encontrá-la. É importante ficar muito claro na minha vida e na sua, que você vai vir como você está, mas você não vai permanecer do jeito que você está. E foi exatamente nesse ponto que Jacó chegou.
Só que, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês sobre Jacó, e aqui é interessante, quando Jacó teve a primeira situação dele de deficiência de caráter, foi com o irmão. Quando o irmão volta cansado da caça, e ele está lá preparando um guisado. E de repente o irmão me dá de comer desse guisado. E ele, te dou se você me vender a tua primogenitura. Só que ele falou, aí o irmão vai e despreza a primogenitura. Quem me vale isso se eu morrer aqui de fome? Aí ele, beleza, então jura aqui. E foi a primeira deficiência no caráter de Jacó. Quando ele toma do irmão aquela primogenitura. Por outro lado, nós olhamos para Jacó, mas também podemos ver no irmão uma deficiência no caráter. Por quê? Porque aquele homem despreza a primogenitura. Agora, escuta essa. O que é esse negócio de primogenitura? A primogenitura, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui, para um judeu, a primogenitura no hebraico tem um significado profundo, envolvendo tanto aspectos materiais quanto espirituais. O filho mais velho herda os direitos e as responsabilidades especiais, incluindo a porção da herança, o papel de líder espiritual da família e as responsabilidades de cuidar dos seus pais e dos seus irmãos mais novos. Olha só que coisa. Olha o que esse filho mais velho despreza. E que o outro malandro consegue enxergar e tomar para si. De um lado vemos um ignorando a coisa preciosa, do outro um malandro que sabe que é precioso e toma do irmão. Esse foi a primeira deficiência. A pergunta é, na família dele é fácil de ver, mas a pergunta é, e na nossa casa? E nos nossos comportamentos? Como nós somos como funcionário da empresa? Como nós somos como vizinhos? Como nós somos como os colegas e irmãos de igreja? Nós estamos tratando as pessoas com caráter, com honestidade? Ou, na frente daquela pessoa eu sou uma, por detrás eu sou outra. Eu estou tratando aquele meu irmão com verdade. Outro dia estava aqui no culto, e aí eu vou dar a minha cara para dar tapa. Teve um irmão uma vez aqui na igreja que me pediu um negócio. Aí estava no dia da Santa Ceia, foi a Santa Ceia passada. No meio da Santa Ceia, o pastor está celebrando a Santa Ceia e me veio à memória algo que eu falei para aquele irmão, que não foi correto naquele momento da vida dele. Naquela hora eu saí dali de trás e vim ali na frente, parei do lado dele. E botei a mão no ombro dele e falei assim, meu irmão, tá lembrado naquele dia assim, assim, assim assado, que eu falei aquilo para você pelo telefone? Então, vim aqui te pedir perdão. No meio da Santa Ceia. Por quê? Ou nós vivemos o evangelho de verdade, da verdade, e seremos transformados por ele, ou nós vamos estar mascarando uma coisa, demonstrando para as pessoas uma espiritualidade que não é real em nossa vida e em nosso comportamento. Por isso que caráter é uma junção daquilo que você fala e daquilo que você faz. Vou repetir, caráter é uma junção daquilo que você fala e daquilo que você faz. E uma das coisas que eu vi aqui nessa igreja, que me tratou diretamente, e aí tem a ver com um nível, uma instância maior que a liderança. E é muito difícil você ver uma liderança se expor, uma liderança demonstrar fraqueza. Porque demonstração de fraqueza, muitas vezes, para um líder, parece que ele está sendo diminuído.
parece que a liderança ou a autoridade dele está sendo inferiorizada. Mas quando um líder é capaz de expor a sua fraqueza, e ainda mais diante da internet, diante da igreja, demonstrando que ele não é um super, naquele dia, eu disse, meu Deus, esse homem, se já tinha o meu respeito, agora tem meu respeito dobrado. O que aconteceu? O culto acabou, aquele culto acabou. Todo mundo vai embora. E eu também tinha ido. Quando eu cheguei em casa, com aquela palavra, aquela exposição daquele nosso líder falando, eu voltei aqui. Voltei tudo de novo. E estava só eu e ele. E quando eu parei diante dele, falei assim, meu líder, se antes você tinha o meu respeito, agora você tem meu respeito dobrado. Porque para um líder demonstrar fraqueza, ou demonstrar um momento de fraqueza, um momento de deficiência, mas quando ele assume isso, diante de todo mundo, inclusive de uma igreja, esse homem merece muito respeito. Da minha parte e da sua parte. Agora, eu quero partir para o final. Qual foi o caminho de transformação do caráter de Jacó? Porque primeiro, ele começou com o irmão, na primogenitura. A segunda coisa que aconteceu das malandragens de Jacó e da deficiência do caráter dele, foi quando ele rouba a bênção que o pai ia dar para o filho mais velho, e ele rouba aquela bênção. Essa foi a segunda coisa e a segunda deficiência do caráter de Jacó. Aí foi quando ele some. Aí fica aquela pergunta, com quem que ele aprendeu essas coisas? Com quem que ele aprendeu? E aí eu puxo a responsabilidade para nós que somos pais e mães. Nossos filhos estão observando tudo o que a gente faz. Não importa se é certo ou se é errado, eles estão vendo nosso comportamento. Portanto, eu quero dizer para você, quero dizer como filho, que não foi nascido e criado na igreja, mas que se converteu, mas também posso dizer como pai. Primeiro, como filho, seus filhos não esperam pais perfeitos, eles esperam pais que sejam exemplo de conduta. Exemplo entre aquilo que fazem e aquilo que falam. Não aqueles pais que dizem, faz o que eu te mando e não faz o que eu faço. Porque ele vai olhar para o seu comportamento e ele vai dizer, você está mandando eu fazer isso, mas você faz aquilo? E essa incoerência, muitas vezes, inclusive no nosso meio, pode acontecer. E essa incoerência é o resultado de muitos filhos, inclusive de líderes, estarem desviados do evangelho. Porque vê o pai falando uma coisa para a igreja e fazendo outra coisa dentro de casa. Mas isso não acontece só na vida dos líderes. Isso também pode acontecer na nossa vida. E por isso nós temos que ter muito cuidado. Agora, como filhos, como eu disse para vocês, filhos não esperam pais perfeitos. Esperam pais que sejam um exemplo de vida, com defeitos e com qualidades. Só que, na vida de Jacó, quando ele chega nesse ponto do capítulo 32, já se passaram aqui, ele está por volta de 82 anos de idade. Muitos anos já tinham passado. E é aí que entra o conflito da vida adulta. Por que demoramos tanto para mudar? Por que nós demoramos tanto para entrar por esse caminho do confronto? Aonde Deus vai colocar o dedo ali na nossa ferida. Aonde na área da nossa vida da deficiência, da debilidade, onde precisamos ser tratados e possamos experimentar a verdadeira mudança em Cristo.
2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque a vereda do justo, Provérbios, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É essa a nossa jornada. É esse o nosso objetivo. Cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Eu não quero ser parecido com o coach. Eu não quero ser parecido com o influencer. Meu objetivo e o nosso objetivo aqui é cada dia mais parecido com Jesus. Qual o caminho de transformação do caráter de Jacó? Número 1. Acompanha aí no texto. Gênesis 32. Caminho de transformação de Jacó. Gênesis 32, 24. Diz assim: Jacó, porém, ficou só. É aqui que pega. Chega um momento na nossa vida em que não dá mais para fugir. Não dá mais para deixar para depois. Não dá mais para revogar. Não dá mais para dar um migué. Sabe como é que é? Chega esse momento na vida em que você precisa de um encontro com Deus. Você precisa deixar as coisas que te embaraçam de lado e ir na direção de Deus, para que a mudança aconteça. E Jacó entendeu isso. Ele passou, o texto diz que ele deixou passar a mulher, deixou passar os bens, e ele ficou ali só. E aqui muitas vezes é a crise de nós cristãos. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Temos tempo para a internet. E a coisa louca é essa. Se você não sabe, um viciado em drogas, ele fica com abstinência de até 48 horas, até 72 horas. Uma pessoa na internet fica por dia, numa média de 18 horas por dia na internet. E a abstinência do celular, por incrível que pareça, no máximo, são 8 horas. Só para você ter uma ideia. E a pergunta é, como é que vamos ter encontro com Deus, se nós temos encontro com todo mundo, menos com Ele? É com Ele que a nossa vida é transformada. Jacó entendeu que é nesse momento sozinho, ele e Deus, em que a sua vida vai ser exposta, o seu caráter, as suas debilidades, as suas dificuldades, as suas crises, a sua inconstância, a sua malandragem, a sua falcatrua, o seu 171. Jacó pegou aquilo tudo e foi diante de Deus, sozinho. E muitas vezes nós nos deparamos querendo fugir desse lugar, meu irmão. Eu não sei se acontece só comigo, mas muitas vezes a gente não consegue ter esse momento a sós com Deus. Parar. Ei, aqui ó. Parar. Sozinho. Com Deus. E dizer, Deus, não aguento mais, me ajuda. Eu preciso de mudança. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu não vou mais me comportar desse jeito que eu estou me comportando, respondendo as coisas no automático. As pessoas falam comigo e eu respondo na lata. Eu sou ignorante com as pessoas, eu sou ignorante com a minha esposa, eu sou ignorante com o meu pastor, eu sou insubmisso, eu não consigo me submeter à autoridade, eu tenho dificuldade nessa área. Meu irmão, é simples.
diante de Deus, você vai pegar o texto bíblico e vai dizer: Deus, é isso aqui, Deus, a tua palavra diz isso aqui. Sede manso e humilde de coração, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É nesse momento a sós, Mateus 6,6, é o centro de tratamento intensivo de Deus. Você vai diante de Deus, Mateus 6,6, então você vai lá e você vai achar um encontro com Deus ali. Você vai achar um lugar, você vai achar tempo de qualidade a sós com Deus, e você vai ficar ali até Deus falar contigo, te tocar e transformar a sua vida. É só assim, meu filho. Você pode ter ajuda do RVA? Pode, mas se você sair do RVA e não tiver continuidade nessa vida a sós com Deus, você vai voltar a praticar tudo que você praticava antes. É aqui, a sós com Deus, em que você expõe a sua vida. Você diz: Deus, é aqui, ó, é essa mentira, é essa debilidade, é essa falcatrua. Eu sou 171 com as pessoas. É aqui que se trata. A segunda coisa, que é o caminho que Jacó descobriu, é que não vai ser fácil. Ele disse que ele lutou. Olha o texto bíblico aí. Já estou terminando. Ó, versículo 24 ainda. Ele ficou só e lutou com o anjo. Não vai ser fácil. Eu sinto dizer para você, meu filho, transformação não é algo fácil. Se eu pedir para você se levantar e você mudar do seu lugar, do lugar onde você está, que está muito confortável, está muito quentinho, isso vai ser algo desconfortável. Mudança é desconfortável. Transformação é desconfortável. Dói. E aí tem um caminho para essa transformação. Estou preso na pornografia. Jejum. Estou ajudando um. Ele está com dificuldade nessa área. Aí eu falei com ele, ótimo, vou te dar a forma do meu pastor. Quando der vontade de você fazer isso, você liga para mim. Liga. Nós vamos orar junto. Jejum, meu filho, vai ficar sem comer, e oração, Bíblia. Você vai se encher de Deus. É Deus que vai entrar dentro de você. E não, como dois corpos, ciência agora, né? Um pouquinho de ciência. 2 corpos não podem habitar no mesmo espaço. Então, se você colocar Deus nesse espaço que é o seu coração, toda essa porcaria que está dentro de você vai embora. E Deus vai tomar esse lugar. Jacó entendeu isso. Primeiro só, você e Deus. Relacionamento, aproximação. E tema do aniversário da igreja: relacionamento, aproximação, vai acontecer santidade. Eu vou repetir: relacionamento, aproximação com Deus vai produzir na sua vida e na minha vida uma coisa que é o tema do aniversário da nossa igreja: santidade. Santidade. Aí o que vai acontecer? Aquelas coisas que ficavam te puxando para o mundo, aqueles videozinhos dos seus coleguinhas da escola, do trabalho, da faculdade, aquelas porcarias que ficam tentando te atrair para longe de Deus, vão pouco a pouco perder as forças, porque elas vão perder as forças, porque o seu desejo é o seu Deus e uma vida de santidade. E eu queria que você se colocasse de pé. Ele lutou. Não há mudança e transformação sem luta, jejum, adoração, oração, lágrimas e um desejo genuíno de a cada dia ser mais parecido com Jesus. Eu repito, eu não quero ser igual ao coach, eu não quero ser igual ao cara mais influente, nem o cara mais rico. Nosso objetivo, ainda que você possa ter isso tudo,
Nosso objetivo é estar cada dia parecido com Jesus. Mais ninguém. Persistência diante das circunstâncias e dos obstáculos que vão se colocar no seu caminho. Você está pensando que vai ser mole? Não vai ser. Não foi mole para mim, que não fui nascido e criado no Evangelho, parar de falar palavrão. Tive que criar os métodos. Comecei a dar tapa na minha boca para parar de falar palavrão. Para cada 10 palavras, 9 era palavrão. Eu tive que achar meus métodos. Achei o caminho. Falou palavrão. Parei. Entendeu? Vai ter que achar os seus caminhos. Agora, como é que acha os caminhos? A sós com Deus. Olha o caminho de Jacó. A sós com Deus. Ele lutou. Ele foi com um desejo genuíno diante de Deus. E toda essa junção dessas coisas trouxe uma transformação. Ele deixou de ser o suplantador e enganador para se transformar em Israel, o príncipe de Deus. Meu irmão, o que você quer para a sua vida? Você diz assim, meu irmão, não aguento mais. Eu sei como é que é. Ouço várias pessoas dizerem isso todo dia. E é sério que eu estou te falando. Pessoas que, inclusive dentro da igreja, não suportam mais a si mesmas. Porque não entenderam que só diante de Deus as mudanças que precisam acontecer na sua vida e na minha vida vão acontecer. Você pode ter ajuda psicológica? Pode. Você pode ter ajuda de outras pessoas, inclusive as ferramentas estão disponíveis na nossa igreja. Lidere 1, 2, 3, Raízes e Frutos, RVA, Escola Dominical, os cultos dia de quarta e dia de quinta. Sim, você tem. Mas se essa realidade do relacionamento com Deus não for real para você e para mim, você vai chegar um momento desse conflito da vida adulta, de uma crise espiritual, em que você vai olhar a vida de todo mundo, parece que todo mundo cresce menos você, todo mundo amadurece menos você, e de repente você vê uma pessoa se converteu hoje, daqui a pouco se tornou um líder, e você vai entrar em crise e vai se perguntar, caramba, por que não está acontecendo na minha vida? Simples. Porque para acontecer, você tem que sair do seu lugar e achar esse tempo de qualidade a sós com Deus. Tempo para estar diante de Deus com a sua palavra. Para que Ele consiga falar a você. Você e Ele. E você dizer as suas dúvidas. Outro dia lá no PGC, a gente fez uma oração lá que a irmã ficou meio que escandalizada com aquela oração. Aí eu falei assim, irmã, que tipo de oração que você faz? Ela, hoje eu tenho aquele jeito todo religioso de falar com Deus. Aí eu falei assim, minha irmã, Davi disse que Deus ama a verdade do íntimo. É a sua verdade. Qual é a sua verdade? Qual é a sua crise? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Foi abandono do seu pai? A Bíblia diz que Deus é seu pai. Mas de repente essa figura para você está deformada. E você não sabe o que é isso. Mas Deus nessa noite quer te ensinar um pouco mais. Deus quer te ensinar que de repente você, como não teve um pai presente como eu não tive, de repente vai ser o teu filho que Deus vai usar como instrumento para tratar essa área da sua vida. É sua filha que Deus vai usar para tratar você. Eu já me peguei muitas vezes sentado contando historinha para o meu filho. E eu me lembro que eu só via aqueles negócios em novela, cara. Pai contando história para filho. E muitas vezes me peguei chorando em prantos ali, meu filho dormindo e eu chorando. E dando graças a Deus porque eu estava sendo tratado ali por Deus. Naquelas áreas onde eu tinha muita debilidade. E você que está aqui nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, ou com que perspectiva você chegou. Eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que transformou a vida de Jacó em Israel,
é o mesmo Deus que quer tratar você e a mim, porque eu também quero e preciso ser tratado. Feche seus olhos agora. É o seu momento agora a sós com Deus. Eu não quero fazer um apelo à sua emoção, não. É a sua razão mesmo. Para que você não venha com muita empolgação e depois essa empolgação acabe toda. Por isso que meu apelo é a sua razão. Pensa que tipo de vida você está vivendo. Como você está vivendo. Quem é você. Para que você saia dessa crise existencial, dessa vida dúbia, dessa vida dupla que você está vivendo. Porque Deus quer você primeiro. Deus quer que você tire essa máscara que você vestiu. Deus quer que você saia dessa prisão sem muros que você entrou dentro dela. Deus quer tirar esses maus exemplos que passaram na sua vida e que você copiou, querendo fazer parte do grupo, querendo fazer parte de um determinado segmento. E de repente você se perdeu de você mesmo, se perdeu tanto que você não sabe nem mais quem você é, quem é o seu nome e qual a sua identidade. E eu quero te dizer a mesma coisa que Deus disse para Jacó. Você não é mais o suplantador, o enganador, aquele que se dá bem, aquele que mente, aquele que ludibria as pessoas. A partir de hoje você é Israel, é o príncipe e a princesa que Deus chamou. Deus vai usar você, original. Ele vai tratar você aí dentro do seu coração. Essas feridas que você carrega, essas situações que te corroem por dentro, essa dificuldade que você tem de perdoar as outras pessoas. E o que você não entende é que quando você perdoa, você é o maior beneficiado. Você que é abençoado quando você perdoa. Mas isso precisa entrar dentro de você. E vai entrar como? É a sós com Deus. É na luta todo dia. É pedindo a Deus por meio da sua palavra que te transforme. É dizendo: Deus, eu quero transformação, eu quero mudança, eu quero cura na minha alma, eu quero cura no meu corpo. E de repente muitas coisas estão acontecendo no seu corpo físico. São resultado dessa tua alma que está adoecida, que está fermentada com esse ódio desse rapaz que te abusou de você, dessa mãe que te abandonou, desse pai que não foi presente na sua vida, dessa namorada que te enganou, e você gostava dela e aquilo criou uma crise dentro de você, porque você não tinha princípios, e você se deixou levar por isso. E nessa noite Deus quer tratar essas coisas no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço nessa noite, aos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, que estão precisando de cura na sua alma, cura no seu corpo, cura dessa crise, desse sintoma de abandono, dessa dor que corrói, daquele pai que não foi presente, daquela mãe que abandonou, daquele quase aborto, daquela circunstância em que o namorado repudiou e disse: tira esse filho, e a pessoa vive em crise até hoje por causa disso. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, penetra no fundo da alma, aonde só a tua palavra e o poder do teu Espírito Santo pode entrar e curar essa pessoa, curar essa mulher, curar esse homem, curar esse adolescente, curar essa adolescente, curar esse jovem, essa jovem que está vivendo essa crise existencial, que está violentando a si próprio, se cortando, se mutilando, se machucando, se expondo ao perigo, porque não aguenta mais a sua própria vida. Meu Deus, nessa noite, recebe essa pessoa. Toca com o teu toque de amor. E pelo poder do teu amor que foi cantado aqui nessa noite, restaura, cura, transforma, muda. Não mais suplantador, mas Israel. Não mais enganador, mas príncipe e princesa de Deus. Seja curado e curada nessa noite, meu irmão, minha irmã.
para viver o melhor de Deus na sua vida. E se prepara, porque ainda essa semana Deus fará coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.